Boa noite, bem-vindos a mais uma Oficina do Corpo. Eu sou Mônica Feliciano e todas as terças-feiras estou aqui na Just TV convidando vocês a participarem conosco sempre sobre um tema relacionado à qualidade de vida. Oficina do Corpo é um programa que procura favorecer a você pensar, planejar quais são as condições hoje que podem reduzir as situações de doença e melhorar a sua qualidade de vida com saúde. E esses pontos são cuidado com a alimentação, atividade física de esforço moderado e constante, isso pode ser 2, 3, 5, 7 vezes na semana. Como é que vai a qualidade dos seus relacionamentos, portanto, relacionamento interpessoal com respeito, com qualidade. Administração do estresse e tempo para o seu lazer, cultura e recreação. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui com um amigo, Ronaldo, mais conhecido como Rony, carinhosamente. Boa noite, Rony. Boa noite, Mônica. Boa noite a todo mundo. E o tema é um tema muito interessante, algo que mudou a vida do Rony. E ele vai falar a respeito, porque eu vou enchê-lo de perguntas, que é justamente mudança de hábitos, né? Disciplina. E o que foi que o fez a estar mais atento no planejamento da sua alimentação? E já vou dizer para vocês o seguinte, a gente tem uma foto, não desse rapaz, de uma pessoa um pouquinho mais gordinho, e já vou mostrar para vocês. Rony, como foi que você pensou os seus hábitos? Como é que você iniciou esse processo de mudança? Olha, eu tive que trabalhar com produtos, né, relacionados à saúde, e eu passei a descobrir nessa época o quanto eu estava pouquinha coisa acima do peso e que isso interferia na minha qualidade de vida. Eu tive que aprender a reeducar-me e eu percebi o grande benefício que isso tinha. Eram só 4 quilos, foram rápidos. Só que depois eu continuei vendo o quanto mais eu conseguia reduzir, e foram 10 ao todo, né? E de 8 anos para cá, simplesmente eu não passo no médico, não compro remédio, nem dor de cabeça eu tenho. Então, os benefícios foram gigantes, assustadores, relacionados ao modo de vida que eu tinha anteriormente. Muito bem. Olha, eu fico super feliz em estar com o Rony aqui e saber que ele colhe até hoje os resultados desse esforço, né? Porque tem que ter uma força de vontade grande para você deixar alguns prazeres, alguns alimentos de lado. Lembre-se que eu sempre peço a você que faça um relatório de como é a sua alimentação, entenda qual é o distanciamento que você está tendo de uma refeição a outra e comece a planejar a sua alimentação. Planejar o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar e até uma pequena ceia, se você ainda tiver disposição e vontade de comer uma coisa leve antes de dormir, tá? E aí eu queria perguntar para o Rony, que é o meu convidado que está aqui hoje, como é o ritmo dele alimentar. Como é que você distribui a sua alimentação? E me fala do seu café da manhã, que eu achei maravilhoso. Comenta com a turma, tá? Sem problema. Eu acho até uma dica muito interessante. A alimentação minha, ela é bem rica em frutas, legumes, frutas bastante coloridas. Ela é de 3 em 3 horas. E a grande sacada da alimentação é a quantidade. Não precisa ser um prato enorme de comida. Simplesmente o suficiente para te saciar. É o suficiente e prosseguir. O café da manhã meu, ele é regado a vários pedaços de fruta. Eu coloco um pouquinho de cada, maçã, manga, banana, mamão, o que tiver guardado, estocado no congelador, com alguns legumes, cenoura, inhame, beterraba, cará, hortelã, vai tudo, com água que não tem nada calórico, e ração humana. A ração humana é excelente, é o suficiente, né? Ela contém muitas fibras, e as fibras são o detergente para o corpo humano, o que limpa o intestino, que é por onde passam os nutrientes para a corrente sanguínea que vão chegar à intimidade das células. Se isso não acontece, não tem nutrição. Aí o corpo vai... As células nascem e morrem a cada dia. Então, aquelas que vão morrendo, elas vão nascendo debilitadas. É como se fosse uma xerox, da Xerox, aquela última xerox que você tem de uma cópia ruim,
ela vai ser totalmente ruim também. É nisso que vão consistir as doenças, né? Que aos poucos vão aparecendo um monte delas. Diabetes, cansaço, pressão alta, baixa, e com consequências muito mais sérias, que é a derrame, câncer e infarto. Quer dizer, vale a pena tratarmos com bastante seriedade essa parte da alimentação e cuidar de nós. Envelhecer, na verdade, todos vão, não tem jeito, não é uma via única. Só que tem uma grande diferença entre envelhecer com saúde e sem saúde. Ficar debilitado, ficar dependendo dos outros, um preço gigante, né? Porque tem coisas que são caríssimas. Você depender de alguém, você sempre ir a uma loja comprar roupa e não poder escolher o manequim que você quer ou o modelo que você quer. Por quê? Está fora de peso, não entra, não encaixa. Amarrar um próprio tênis, sapato, enfim. São hábitos pequenos que você toma que dá para ter uma qualidade de vida muito legal. Eu queria dizer para vocês, tudo que o Rony falou em relação ao café da manhã dele, muito rico com vitaminas, frutas, legumes e a ração humana. Se vocês entrarem no site, vocês vão ver que nós tivemos um programa só sobre ração humana, lembra-se? E realmente é um detergente para o organismo. Essas figuras que você está trazendo, para as pessoas poderem entender o que a alimentação realmente promove no organismo e as substâncias, Rony, é essencial para o entendimento de como deve ser rico a alimentação em fibras. Queria perguntar para você, se você lembra ou se você prepara a própria ração humana, quais são os ingredientes? Sim, de onde eu adquiro a ração humana, uma região central aqui de São Paulo, são 11 produtos, todos separados, e que nós juntamos, né, colocamos todos num mesmo recipiente. Eles são separados porque há casos de pessoas que não podem ter, por exemplo, elas têm insônia e não podem ter guaraná em pó. Senão, né, não resolve o problema dela, cria um outro. Pessoas que têm diabetes não podem tomar o açúcar mascavo. Ele também tem que evitar. Por isso que eles vendem separado nesse lugar que eu compro. Eu acho muito legal. É uma preocupação, né, com o cliente final. Vai nessa ração farelo de aveia, leite de soja, quinoa, vários fibras, a maioria é tudo fibra. E a função da fibra é como se fosse um detergente que tem que limpar o intestino. Desde que a ração, na verdade, faz uns 5 anos que eu venho tomando já, muito antes dela pegar essa popularidade que existe, né? Então, eu fui uma das cobaias há 6 anos atrás, porque a Santa Mãe que falou, né, que tinha um negócio diferente e tal, colocou e eu percebi que era sério. Então, a ração realmente é recomendável, é uma saída. E olha, o que é muito legal, o custo dela, muito baixo. Não tem, né, quem estiver pensando em trabalhar legal essa questão de reduzir peso, de ter uma qualidade de vida um pouco melhorada, problema de preço, já não é mais uma barreira. A ração é super barata. Bom, a gente sabe, inclusive, que emagrecer acaba sendo uma economia grande, né? Muitas vezes a gente come errado e paga o preço por isso, né? Se, por exemplo, quem tivesse um mau hábito como fumar, ou então tomar muita cerveja, pusesse no papel quanto gasta, seria um dos fatores, inclusive, para se repensar uma grande economia, não é mesmo? Mesmo pessoas inteligentes, mas que estão com esse hábito, porque o organismo se adapta a essa droga, a essa toxina, ainda não conseguem o quê? O tema de hoje, Rony, mudar hábitos. Então, a questão mudar hábitos, ela vem antes de qualquer outra coisa, porque a pessoa, mesmo sendo inteligente, capaz, ela se vê diante de uma dificuldade essencial, que é deixar de fazer algo que está prejudicando a saúde. Então, você estar aqui hoje é de uma importância para mim maravilhosa. E eu vou te falar mais. Eu estou com 2 mensagens aqui e queria que você comentasse. O Edgar diz assim: quero ser firme como Gabriela e emagrecer.
que você sugere para o Edgar em momentos que ele está ali diante de tentações, por exemplo, doces? Fala para ele o que ele tem que fazer. Fala sobre a água. Gabriel? O nome dele? Edgar. Edgar. O primeiro passo você já está dando. É o mais importante. É a decisão. É querer mudar. Porque se você pode ter o melhor produto, pode ter os melhores médicos, tudo de bom, né, na mão, mas se não tiver afim, negão, não vai. Não acontece. Então, a questão da água, que é uma coisa muito simples, né? A gente tem a água praticamente de graça, né? O país não carece desse problema. A água é um dos elementos que tem que entrar essencialmente na diária, né? na dieta diária de todo mundo. Eu costumo colocar 3 litros de água. Para homens, né, 3 litros é o suficiente. Para a mulher também, né? Porque a mulher tem 2.500 calorias diárias. E o homem 3.000 que tem que consumir. A água, ela, com certeza, isso é uma quantidade até um pouco elevada, mas o que tem a mais acaba levando o que há de gordura e hidratando todo o corpo. Quando a gente fala de água, 3% só é relacionado à sede. É muito pouco. Quando nós temos sede, é porque o corpo está agonizando, ele já está numa situação desesperadora. E aí vem o que nós entendemos como sede. Na verdade, esse é só uma porcentagem pequena que a água faz de benefício para o nosso corpo. Os outros 97% é para hidratar, é para deixar tudo, né, tudo novinho. Pele, osso, cabelo, olhos, lágrimas, tudo. Então a água não pode faltar de jeito nenhum. Edgar, olha, o que o Rony falou realmente é essencial. Se a gente puder suprir o organismo com líquido, ele fica sem aquela necessidade de comer para suprir, né? Às vezes a gente busca mentalmente, inconscientemente, um determinado alimento, mas no fundo o corpo está numa fase de sede, não necessariamente fome. Então, vale a pena você adquirir o hábito de beber água e nos intervalos das refeições, não durante, né, Rony? Não. Sempre 1 hora antes, 1 hora depois já é o suficiente. E a água, o organismo entende como alimento. Olha que interessante. Muitas vezes, né, quando bate aquela fome legal, toma um copo d'água para ver se essa fome já não dá uma amenizada, né? E dá para levar um pouquinho mais adiante. Eu tenho uma dica também muito legal que você pode pensar. Claro que você vai ter que rever seus hábitos, a distância entre as alimentações, as refeições e o que você está comendo. Mas uma dica é você, por exemplo, diante de um alimento muito calórico, doces, por exemplo, se alguém te oferece, ou numa festa, você simplesmente agradecer, não aceitar e sair um pouco de perto. Se a pessoa insiste, você mais uma vez agradece, não precisa se expor, não precisa dizer estou de dieta, quero emagrecer, né? Porque isso já gera, não acha, um clima... desconforto. O que pode ser feito também é comer menos, bem menos, reduzir a metade do que se imagina comer. No início parece ser um sacrifício, mas consegue-se. E o que é mais interessante, esse período de redução, de estar se policiando, ele é pequeno. Porque a partir do momento que você consegue o seu objetivo, a sua vida passa a ficar normal depois. Vamos dizer assim, né? Já que é um negócio de anormalidade. A anormalidade, na verdade, é o peso que está acima. Chegou-se ao seu peso legal, aí sim, você está liberado para comer tudo que você come. É o meu caso. Eu como de tudo. Só que em pequenas quantidades. Não passo vontade de nada. E o peso, 8 anos, é bastante tempo. Quer dizer, não estamos mais em laboratório. O negócio já deu certo, é assim que funciona. E é de cada um tomar essa decisão. E eu fico torcendo aqui para que todo mundo consiga, né? Porque é uma maravilha. O legal é que depois que você adquire um novo hábito, depois que você percebe o emagrecimento e depois atinge o teu peso ideal, você já tem desenvolvido uma inteligência sinestésica, corporal, que faz com que realmente o organismo se adapte ao gasto calórico e à caloria ingerida. Esse equilíbrio vem à medida mesmo da observação subjetiva, do bem-estar,
olhando-se, sentindo-se, percebendo a energia que se tem. E aí você passa a utilizar melhor a propriedade do alimento a favor da sua qualidade de vida. Eu queria falar, Rony, que eu recebi mais um e-mail aqui enviado pelo Hilton. O Hilton, ele tem um grande desafio, ele sente muita fome. Ele não tem controle sobre essa fome, ele vai comendo o que tiver pela frente e dificilmente se sente saciado. Por mais que receitas sobre emagrecimento ou alimentação, até de hora em hora, ele diz assim, ele não sabe o que fazer com essa fome toda que ele sente. Para mim, já te adianto o seguinte, para ele manter-se com fome, significa que ele não está se nutrindo. É o que você falou inicialmente. Diga para o Hilton, o que ele pode fazer? Olha, depende muito, né, o que ele está comendo. Existem alimentos que eles são, simplesmente, eles enganam muito os olhos, mas não lá dentro, o estômago, o organismo. Por quê? Se não estiver chegando nas suas células os nutrientes que elas precisam, temos 50 nutrientes que tem que chegar a elas. Se estiver comendo no café da manhã, por exemplo, 30 desses nutrientes, opa, faltaram 20, certo? Esses 20, o organismo entende que é o quê? Fome. Ele vai pedir para comer. Nesse momento, geralmente, a pessoa está na rua, ela come o que tiver pela frente. Terá esse alimento, aqueles 20 nutrientes que estão faltando? Provavelmente não, ela continua com fome. E é assim que vai continuando. Por isso que é legal variar, né? Variar em pequenas quantidades, para não exagerar, coisas que não sejam muito calóricas. Uma feijoada, por exemplo, tem 4.000 calorias, já estourou a quantidade de calorias de uma simples feijoada completa. Quer dizer, o cara comeu uma feijoada e mais um monte de outras coisas durante o dia, opa, ultrapassou aquela quantidade que ele poderia, né? Que ele teria como direito de usar, sei lá. Então, é preferível que coma-se em pequenas quantidades e varie-se bastante. Aí, água, deu fome também? Toma água para ver se não dá uma amenizada. Então, e ela é boa, porque não tem caloria. Ela vai ajudar muito, uma quantidade assim que não se tem noção. A água é um santo remédio. Muito bem. Pessoal, a gente tem aqui uma imagem de arquivo, hein, Rony? A gente tem uma imagem de você, que eu vou pedir para a produção agora mostrar para todo mundo como é que era o Rony. Quem é essa pessoa? Olha só, 78 quilos nessa época, 10 acima mais do que eu estou hoje, né? E achava que era normal, estava só com 4 acima. Eu tenho 1,75, o homem geralmente tira-se um número 1 aí, teria que ter 74 quilos no máximo. Eu estava com 78, eu estava com 4 a mais. E achava que era normal. A partir do momento que eu comecei a emagrecer e percebi o quanto a minha qualidade de vida mudou, eu jogo futebol. Eu nem contusões, estiramento, nada eu passei a ter. Subi para cabecear uma bola, ficou muito mais fácil, fiquei muito mais leve. É como se estivesse com... foram 10 quilos, lembre-se, né? É como se eu estivesse com 2 quilos, né, 2 sacos de arroz de 5 quilos de cada lado. Correndo o campo todo, pulando. E a partir do momento que eu deixei esses 2 sacos de lado, olha só o quanto... É só para fazer um exercício, o quanto que se fica mais leve, o quanto que isso é real, o quanto que você passa a ter uma qualidade de vida totalmente diferente, passa a viver intensamente, a não se preocupar com doenças mais, porque você já está fazendo a sua parte. E isso está acessível a cada um, porque está na sua mão a decisão. Se você quer, você consegue. Eu não tenho nada de especial que ninguém. Só tive uma coisa que foi fundamental. A minha decisão, a partir do momento que eu tomei o conhecimento, né, de que estava um pouquinho acima, a partir do momento que eu tomei a decisão e que eu fui para cima e vi que os benefícios eram muito maiores, não parei mais, né? E a vida é normal, a vida que eu levo, não tenho do que reclamar. Olha, eu acho que isso é maravilhoso e no mundo atual a gente vem percebendo a grande epidemia que é a obesidade, né? Veja bem, essa epidemia, ela é muito percebida
em países onde a comida industrializada, fast food, cresce, onde não se há aquele cuidado com o preparo da alimentação. As pessoas dedicam-se grande parte do tempo ao trabalho ou atividades externas ao dia a dia do lar, né? E não se há aquele cuidado no fogão, aquela preparação, aquela elaboração. E veja, as pessoas são inteligentes, entendem, mas não tratam da própria alimentação com o cuidado necessário, pensando que ali ela também está depositando a responsabilidade da saúde dela, né? Eu vejo isso como um modo muito perigoso. Na minha casa eu cozinho, sabe, Rony? E eu entendo quando você fala, alimentação é remédio, né? E a alimentação é carinho, é afeto, é transmissão de amor. E eu vejo os meus filhos, quando terminam de comer, a felicidade que eles sentem, entendeu? Pelo cuidado, sabe, da alimentação. O que você tem a dizer para as pessoas que não têm tempo para cozinhar? É difícil comer bem sem ter tempo para cozinhar? Olha, na verdade, tudo que se planeja, né? Se você realmente a vida moderna, a vida do dia a dia que é corrida, ela leva a todo mundo a ter um quê? Um senso comum de comprar as comidas prontas, querer utilizar o tempo a favor e esquecer, né, de um essencial que é a alimentação. E não tem jeito, você tem que, na minha opinião, preparar antes, já a partir do momento que faz a compra no mercado, na feira, já pensar durante a semana que aquilo é o que eu faço. Você vai programar como estar se alimentando adequadamente. Não adianta cair nessas grandes marcas, nessas comidas rápidas que você acaba ingerindo muita coisa, absorvendo muita coisa, mas o corpo fica necessitado dos nutrientes. Então, a variedade de frutas e legumes é essencial. Nunca, pode comer o quanto quiser. Fruta, mesmo que elas tenham calorias, elas não são suficientes para prejudicar nenhum ser humano. Nem fruta, nem legume, nem fruta, legumes. É isso. E as fibras em geral, né? As saladas em geral. Uma coisa importante quando a gente pensa em alimentação, é importante a gente contemplar os 18 aminoácidos essenciais, as vitaminas essenciais, a proteína, o carboidrato, inclusive a gordura saudável, tá? Não aquela gordura somente animal, que está entre as fibras da carne do bovino, da carne vermelha, mas aquilo que vem de bom no peixe, aquilo que tem nas frutas secas, né? Que a gente tem na castanha do caju, na ameixa, não é mesmo? Na amêndoa, em algum tipo de amendoim. Amendoim, dependendo de como for, com a casquinha já não é tão saudável para o intestino, não é mesmo? Que fermenta, não é mesmo? Mas o azeite de oliva, por exemplo, pode ser contemplado diariamente, né? E aí você consegue, entendendo, misturando, agregando na sua alimentação esse tipo de alimento, você consegue perceber que a sua forma física fica saudável, fica mais esguia, fica mais sutil. Por quê? O tecido gorduroso, ele fica diminuído, né? Você tem um corpo com a massa magra melhor, um desempenho físico melhor, né? E uma vitalidade maior, não é mesmo? Isso é uma coisa importantíssima da gente pensar. Eu queria que vocês sugerissem pauta, mas queria que vocês também modificassem a cada dia uma questão na sua alimentação. Lembra que eu já sugeri? Deixa a farinha branca, esquece o pãozinho francês, introduz o pão com fibras, o pão integral, não é? Peço também sempre lembrar, deixar de lado o refrigerante, deixar de lado bebidas gasosas, introduzam sucos. Sabe, tem pessoas, eu outro dia fui na Avenida Paulista e vi aquela reunião maravilhosa de pessoas tomando cerveja, mas eles não sabem o mal que isso traz, ou então submete o organismo enquanto saudável àquele tipo de toxicidade. Eu fiz muito isso também, viu? Mas chega uma hora que eu
saturei do mal-estar que vem depois. O que você tem a dizer para essas pessoas que socialmente agregam o álcool? Eu libero. Eu falo que elas podem tomar desde que não deixe de tomar os 3 litros d'água. Aí sim, está liberado. Se não fez isso, meu amigo, vai ter um problemão pela frente, porque eu confesso, 3 litros d'água por dia não é pouco, é bastante, já é um sacrifício, vamos dizer assim. Muito bom, muito legal, mas não deixa de ser uma meta. Agora, nada substitui a água. Se tomar um suco, excelente, não vamos ficar só na água também. Mas não, esse copo que ele tomou de suco, ele não substitui o copo da água. Entendeu? Pode tomar, não tem problema, mas tem que tomar a água indubitavelmente. Eu queria convidar vocês, caso quisessem falar com o Rony, a enviar e-mail para ele, né? Vai aparecer aí? O e-mail é o viverbem@globo.com. Olha que e-mail sugestivo, né? Há 8 anos atrás eu já criei esse e-mail, porque viver bem é o que todo mundo quer. Essa é a grande verdade, né? Vocês podem também manter contato comigo no oficinadocorpo@justtv.com.br. E você tem também um site, que é o seu site de saúde ecológica, é a sua parte profissional, que eu gostaria que você convidasse as pessoas para conhecer. Positivo. Nós temos a Ecosoluções Brasil, que é uma empresa totalmente voltada às questões ambientais, ao meio ambiente, e nela nós defendemos várias saúdes. O site é www.ecosoluçõesbrasil.com.br. O cedilha é um C, fica soluções, né? Porque na internet não tem acentos e nem caracteres especiais. ecosoluçõesbrasil.com.br. Muito bem. Eu queria também sugerir a vocês uma dica cultural. Eu estive no Espaço Alberico Rodrigues, Espaço Cultural ali na Praça Benedito Calixto, e assisti a peça com o ator João Signorelli, chamada Gandhi, um líder servidor. Gente, vale muito a pena vocês assistirem a dedicação desse ator, dessa equipe de produção, nessa simplicidade, falando o quanto é importante o amor, a tolerância no convívio de uma sociedade mais sadia socialmente, com interações maravilhosas. Sugiro a vocês que passem lá e entrem no site para conhecer o Espaço Cultural, www.albericorodrigues.com.br. Terminamos o programa de hoje. Queria agradecer a você, Rony, mais uma vez pela presença e pelo seu testemunho. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Um abração a todos. Saúde. Até semana que vem, pessoal.